coisinha pra falar. Pode Quando eu falar. viajei lá pro Rio Grande do Sul, sozinho, eu fui Sozinho? desacompanhado. Sozinho, eu fui desacompanhado. Hum, Aí, o... eu fui ir pra lá, certo? A viagem foi de boa. É hum. 1 hora e meia, por aí, que chegou lá no Rio Grande do Sul. É. Aí eu fui voltar, tia. Tinha um chinês que ele sentou do meu lado. Ele falava uma pergunta que eu não entendia nada, eu só balançava a cabeça dizendo sim. Ai, meu Deus, vocês são uma comédia. Então, pessoal, vamos iniciar nossa aula. Tem aí 11, 12, 13, 14, né? Lá na sala são 26, não é isso? Se eu não me engano, eu acho que sim. Então, vamos pegar o módulo 3. Hoje nós vamos ler um conto popular A chamado tia. Teresa Bicuda. Alguém já leu esse conto? Conhece? Não E conhecia, aí? não. Não conheço, não. Alguém já leu esse conto? Calma aí, tia, que eu vou pegar meu livro aqui rapidinho. É a página 72. Página 72. Vou colocar aqui. Página Nunca ouvi. Engraçado uma coisa. 2. Que no início da aula, no início das aulas online, a gente ligava a câmera, mas agora a gente não liga. Vocês poderiam ligar. Um Eu dia tô desses, a turma 71, em peso, ligou a câmera. Fizeram uma surpresa para os professores. Foi bem então peraí. legal. Todos ligaram a câmera. Então, pessoal, antes da leitura, eu queria fazer um comentário sobre o que é um conto popular, né? Sobre o narrador desse conto. Todo mundo já está aí na página 72? Peraí, Sim. a página aqui. Eu tô. Teresa Bicuda. Ô, tia, Oi. hoje tá aparecendo bem quando é um dia que feriado, alguma coisa assim, que ninguém vai pro colégio, só vai 3 pessoas na sala e tá frio. Então, parece isso. E, Pode sentar lá na frente. é, É a hoje página. nós vamos conhecer o que é um conto popular, tá? Um conto popular é um texto narrativo, porque narra, né, acontecimentos curiosos sobre um povo, fala também sobre crenças e costumes de um povo, né, do povo que criou o conto. Nesse tipo de texto, geralmente o narrador é observador, ele não participa dos acontecimentos. E nós vamos perceber também que a maioria dos contos populares não costuma ter autoria, assinatura da pessoa que escreve. Por quê? Porque o conto popular é um texto transmitido, a princípio, oralmente, tá? Através da fala, e é transmitido de geração em geração. Então, vocês conhecem aquela frase assim? Quem conta um conto aumenta um ponto? Sim. Conhecem essa frase? Sim. Não. Então, conforme ele vai sendo passado, transmitido de pessoa em pessoa, de pessoa para pessoa, as pessoas vão fazendo algumas alterações, modificando, né? Então, quem conta um conto aumenta um ponto. Por isso, vocês vão ver que a maioria dos contos não tem autoria, né? A pessoa não assina, justamente por ser transmitido de geração em geração. E aí não tem uma pessoa só que criou o conto, tá? Esse determinado conto. E nós vamos ver crenças e costumes de um povo nessas historinhas.
A finalidade do conto nada mais é do que divertir o leitor, tá? Narrar acontecimentos curiosos, trazer reflexões, ensinamentos sobre o dia a dia. E aí, antes de iniciarmos a leitura, eu vou ler um quadrinho da página 79, que diz assim: o conto popular no Brasil e o personagem Pedro Malassartes. O conto popular sofre alterações e inovações ao longo dos anos, sendo enriquecido com novos elementos da memória popular por meio da contribuição dos costumes e das crenças de seus contadores. No Brasil, os contos populares possuem ligação com as tradições indígenas, africanas e portuguesas. Um dos principais representantes da tradição popular no Brasil é o personagem Pedro Malassartes. Alguém já ouviu falar dele? Já leram o conto dele, pessoal? Não. Não? Depois eu vou trazer. Rapaz muito esperto e humilde, que se caracteriza por enganar e tentar levar vantagem sobre as pessoas mais poderosas que cruzam o seu caminho. Os causos desse personagem foram adaptados para o cinema e a televisão. Depois eu vou trazer o conto de Pedro Malassartes para vocês também. Hoje nós vamos ler o conto da Teresa Bicuda, tá? Então, Eu posso ler. é um conto um pouquinho extenso, então eu vou iniciar a leitura e depois cada um vai ler um pouquinho, tá bem? Então, como eu falei, os contos populares são narrativas passadas oralmente, de geração em geração, ou seja, através da fala, né? Esses textos podem divertir, narrar acontecimentos curiosos e também trazer ensinamentos importantes. Teresa Bicuda. A história de Teresa Bicuda, eu mesma não presenciei, nem conheço ninguém que tenha presenciado, pois Teresa viveu muito tempo atrás, num tempo bem antigo. Outra coisa importante, vou dar uma paradinha aqui para falar para vocês. Num conto, vocês vão perceber que o espaço, o lugar onde ocorrem os fatos e o tempo não são determinados. Nós não vamos ter informações, por exemplo, do dia em que aquilo ocorreu, ou de repente do ano em que aquele fato se deu, e nem exatamente do local onde está se passando, tá? Isso é uma característica do conto mesmo. Então, tempo e espaço indeterminados, como nós estamos vendo aí agora. Olha só, Teresa viveu muito tempo atrás, num tempo bem antigo. Reparem que num tempo muito atrás é uma expressão que não nos dá uma ideia precisa de quando foi isso. Foi no ano de 1970? Foi no ano de 80? Foi quando? Então, são expressões que nos dão ideia vaga, imprecisa sobre o tempo em que isso ocorreu. Ah, então, continuando. O que sei é de ouvir contar, mas o João Fonseca, dali da venda, sabe quem é? O filho de Safira? Pois ele sim já viu com os próprios olhos a ventania assombrada de Teresa Bicuda, com seus marimbondos e abelhas zangadas. Por conta disso, passou 3 dias de cama. Continua, Ana Clara. Mas isso foi pouco tempo atrás. Ela já morta. Ela viva, ninguém daqui conheceu. Do tempo em que ela vivia, o que todo mundo sabe é que Teresa Bicuda era uma mulher muito ruim, um poço de maldades, pode-se dizer, Pode-se dizer. fazia maldade Ponto. com o pai, com a mãe, com o marido, que as
que a escorreu que roçou dentro de casa. Fazia maldade até de com as casa. amigas. Isso, agora Agora, para um pouquinho, vai, Davi. Davi? Davi, tá fazendo torrada, Davi? Acho que Davi foi fazer torrada, pessoal. Vai, Davi! Josias. Tá aqui. Agora, tinha uma que Teresa amava, pois todo mundo tem. Porque, por, por pior que seja uma criatura, ela sempre tem um ponto fraco. Alguma coisa, talvez uma perdida, mas que está lá no fundo, escondida em um canto. Alguma coisa que a faz parecer, por, por algum momento, uma Alguns pessoa momentos. comum, alguém capaz de um tipo de emoção boa. Isso, vai, Nathalie. Refletir. Você já leu, Ana. Vai, Nathalie. E que você que foi lá beber água? Onde que tu estava mesmo? Na página 73, logo no início Primeira dela. linha. No segundo parágrafo? Primeira linha. Não no início. Essa Primeiro coisa. parágrafo? Ah, tá. Essa coisa para a Teresa era a serra. Ela adorava subir a serra e ficar por lá. Às vezes ficava dias lá em cima, sabe Deus onde, e voltava carregada de cajus e mangabás. E essa era a única coisa boa que Teresa fazia na vida. Dava as frutas cada uma mais bonita que a outra, maduras, sumarentas, palpudas, Pô, polpudas, desculpa, doce, docíssimas para mas quem encontrasse no seu caminho aquele dia. isso, agora dá uma paradinha. Perceberam que nesse parágrafo tem algumas palavras que estão sublinhadas? Sim, Mangaba e sucuri. Vocês Sumarentos. conhecem o sumarentas. significado dessas palavras? Eu conheço, tio. Eu conheço só de O que uma. que é mangabas? Fruto do tamanho Fala, de Josias. limão. Fruta? É fruta? Isso. Ela diz assim, e voltava carregada de cajus e mangabas. Mangaba é um fruto, né? Parecido com um limão, tem o tamanho de um limão. E quando ela diz assim, dava as frutas, cada uma mais bonita que a outra, maduras, sumarentas. O que significa sumarentas? Suculento, saboroso. Neto saboroso. A Não, fruta suculenta, muito saborosa, tá? Então aí ela quis dizer maduras, saborosas, docíssimas, muito doce, tá? Pode continuar, Nathalie. quem ganhava essas frutas de Teresa dizia que jamais tinha comido nada igual. Continua o parágrafo que é lá embaixo. Isso. E assim a vida foi passando, no passo que a vida tem, até que chegou o dia de Teresa morrer. E ela morreu. Como todo mundo um dia acaba morrendo, não importa o mal nem o bem que tenha feito na vida. Morreu cheia de pecados, mas morreu. E foi enterrada do lado de fora da igreja. Muito bem, Naquele vai, Pedro. Pedro, Oi, tio. É que bugou aqui. pode Naquele continuar. tempo, naquele tempo, os ricos eram enterrados no chão santo, dentro da igreja.
e os pobres no chão de fora. Teresa era rica, todo mundo sabia, mas como era muito má e pecadora e fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das 3 igrejas da cidade, nunca pôs os pés em nenhuma delas. O padre não precisou pensar 2 vezes para decidir que ela não merecia ser enterrada dentro de um lugar onde sequer entrava em vida. Pode continuar. Mandou enterrá-la do lado de fora, num local bem afastado, um local onde só se enterrava os criminosos reconhecidos, mortos sem extrema unção. O que significa extrema unção? Sacramento religioso destinado a perdoar pessoas que estão prestes a morrer. Exatamente. Pode continuar. Ninguém se lembrou de uma coisa que ela sempre dizia, que quando morresse queria ser enterrada na serra. Vai, Kailane. Ninguém se lembrou. E mesmo que tivesse lembrado, não teria falado porque ninguém gostava dela. E não ia de jeito nenhum se dar ao trabalho de pensar em atender o seu último pedido. Ia. Só que teria sido melhor se tivesse se dado ao trabalho, porque foi então que o furdunço começou. Depois eu dou, cara. Eu tô precisando. Depois o papai leva lá pro morro, cara. Josi. Vamos lá. Davi já tá aí, Davi? Já fez a torrada? Não, tia, que eu tive que mudar o computador de lugar. Não, é porque eu te chamei ainda agora. Você não respondeu. Eu te chamei para fazer a leitura. É porque eu Aí tive que falei trocar com o o pessoal computador que de lugar para devia poder estar fazendo carregar ele. torrada. Meu Tá aí? Deus. Não faz isso comigo, não, Tá tia. aí? Oi? Ah, tá. Então continua aí pra gente na página 74. Página 74. Caraca, tia, pra mim é terminar aí. Começou num dia que o coveiro estava cavando uma cova perto de onde a Teresa Bicuda foi enterrada. Ele estava cansado lá, tranquilo. Como sempre, tinha sido o seu jeito de cavar, quando ouviu uma voz meio tremida, meio irritada, meio pedinte e totalmente macabra, totalmente horrorosa. Mané, coveiro! Me tire daqui! Isso aí. Gostei da entonação. Pode Quer continuar. que eu continue? Ele que era o coveiro, Vai, Davi. ele que era Aham. coveiro desde menino, desde pequenininho, trabalhando ao lado do pai, também coveiro, estava acostumado demais com tudo aquilo. Eu não tinha medo de nada, nada mesmo. Aliás, minto, Mané Coveiro tinha um medo danado de uma coisa, mas era de uma coisa só. E não tinha nada a ver com defunto nem alma penada. Mas isso já é outro caso, que, se vocês quiserem, conto depois. Quem quer ler agora? Eu de novo. O que, Vai, tia? Davi. Deixa eu ler. Vai, Ana Clara. Depois você volta, Davi. Em qual parágrafo mais ou menos vocês estão?
Pô, não Ué, tá você não sabe acompanhando, não? Não não. acompanhou não? Você não tá acompanhando, não, Tô Ana? acompanhando. Quer que eu leia, tia? E continua. Aí daqui a pouco a Ana Clara se acha. Aquela gritaria toda não parava. Não, não. E ele, Não, tá aí, não. Davi, continua aí. quando a noite daquele Ana dia Clara, não. caiu, Pera aí, já acabou. Ana Clara, não Ana tenta, Clara. cara. Ana Clara, você não tá me ouvindo, Ana Clara. Te chamei várias vezes, não é esse parágrafo. Davi, Naquele continua para ela ver dia, onde que no entanto, Mané Coveiro ficou intrigado com aquilo. Vaia. Per quê? Vaia. O que vem isso. a ser isso agora? E a voz tremenda e horrorosa tornava a gritar. Maneca, velho! Me tire daqui! Aquela gritaria toda não a parava. 7. Vai. E ele, que era o coveiro, mas não era besta, resolveu sair de perto. Deu por encerrado seu dia de trabalho. Fechou o cemitério e foi para casa descansar a cabeça. Agora deixa as outras pessoas Ô, irem. tia, você gostaria de trabalhar no cemitério? Vai, Ana. Quando a noite daquele dia caiu, de Eu repente não. deu uma ventania pavorosa dessa, de derrubar a árvore e até casa mal construída ou velha. E o povo todo também escutou uns gritos na rua, gritos horríveis de presságio Horríveis. e anúncio de coisa ruim. A noite Para um inteira, pouquinho. sim, Para um uma pouquinho. noite O horrorosa. que significa Deixa eu terminar isso. presságio, pessoal? Que tia? Presságio? O que significa presságio? Pressentimento, sinal de que Pressentimento, algo vai sinal que algo vai acontecer. E tipo, vai acontecer alguma Isso, coisa. por isso que ele diz assim: gritos horríveis, de presságio e anúncio de coisa ruim. Ô, Ou tia. seja, ele estava Pressentimento, com um sinal de pressentimento que algo vai acontecer. Ô, tia, eu que de que gosto algo de vai história assim. acontecer. Ô, tia, eu gosto de história assim. É. Aham. Então, Desde continua, Ana pequenininho. Clara. A noite inteira, sim, uma noite horrorosa que custou a passar e não deixou ninguém da cidade dormir. Na manhã seguinte, quando o coveiro foi ver lá, estava o caixão da Teresa bicuda da banda, de fora da sepultura. Mané Coveiro matou um pouco, mas fez que não tinha percebido Não, Mané matou nada. Coveiro. não, Ana matutou. Clara, Ana Clara não Matutou. escuta quando eu peço para cá. Mané Coveiro matutou. O que significa matutar? Pensar Pensar demoradamente, demoradamente, refletir. Tipo, refletir, Ele pensar. fica ali, ó, matutando, pensando, tá? O tempo todo, refletindo. Ô tia, ele, Tá? Mané Coveiro estava pensando, demorando. Isso, continua. Um pouco mais fez que não tinha percebido nada, que aquilo era muito normal, e enterrou o cachorro de novo no mesmo local. Aí de noite aconteceu tudo outra vez, do mesmo jeitinho. As mesmas Vai, ventanias de dar medo. Josias. Ana Clara, agora é Josias. Tá. Meu Deus. Ana Clara. Tia, tá. Desliga Vai, o microfone, Josias. né? Por favor, que tá dando eco aqui. Quando outra pessoa lê. Josias caiu, pessoal. Vai, Pedro. Os mesmos gritos na rua e todo mundo sem poder dormir, com pavor de algo terrível acontecer. Na manhã seguinte, de novo, Pode continuar, pai. na manhã seguinte, de novo, o caixão da banda de fora do buraco da cova. E Mané Coveiro, outra vez, fez que não estava nem aí.
como se estivesse acostumado a ver esse tipo de coisa. Tornou a botar o caixão no seu lugar, do mesmo jeitinho. E tudo se repetiu, do mesmo jeito, por várias noites. Foi indo, com aquelas noites de ventania, gritos e aquela ameaça de algo horrível acontecer. O povo começou a ficar desnoitado. Espera um Mané, pouquinho. O que significa desnoitado, pessoal? O a- povo começou que a ficar passa. desnoitado. aquele Não tem que condição de passa a dormir. noite inteira Não tem sem condição de dormir, Que dormir. passa a que noite sofre de insônia. intensa, sem dormir, que sofrem insônia. Que sofre de Isso. insônia. O povo estava a noite inteira acordado, sem dormir, tá? Continua, Pedro. Mané Cordeiro também foi ficando cansado de ter que enterrar de novo aquele trambolho daquele caixão toda manhã. Foi então que alguém parece. Quem quer ler agora? Vai, Vai, Josi. Josias, tia. A Josias Vai, Josias, ele voltou agora. Ô tia, tá onde? Vamos ver se ele sabe onde parou. foi Na então página que 70. alguém apareceu que se lembrou do último desejo da defunta. Achou, Josias? Na página 75, Ah, Quarto no quinto, parágrafo. Quinto parágrafo. Ah, é quinto. no quinto parágrafo. tá. Foi por Então, dúvida. Foi foi por então que dúvida. alguém Ah, tá. Foi então. Foi então que alguém aparece que se lembrou do último parece. desejo da defunta. Será que isso que queria aquela maldita que Será que era isso? não deixava ninguém dormir em paz? Aí é uma Por via das pergunta, Josias. dúvidas, Ler. por fim das dúvidas, Hein, os Davi? homens Hein, Josias? Essa última frase que você leu, é uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Então, qual é a entonação adequada que devemos dar a essa frase? Será que isso que queria aquela maldita que não deixava ninguém dormir em paz? Será que era isso que queria aquela maldita que não deixava ninguém dormir em paz? É uma pergunta, tá? Continua, Josias. por via das Tá, dúvidas, Nathalie. Deixa eu terminar esse parágrafo aí pra você. por via das dúvidas, os homens mais corajosos da cidade resolveram formar um grupo e se dar ao trabalho de atender ao desejo da defunta e levar seu caixão para a serra. Vai, Nathalie. Tá no penúltimo parágrafo aqui. E lá enterraram ela. Tá no antepenúltimo. E lá enterraram ela, na beira de um córrego, Corre. que desde então ficou conhecido como o Córrego de Teresa Bicuda. O que é córrego, pessoal? É um rio Pequeno grande. rio. Pequeno rio com pouco fluxo de água, riacho. Posso ler agora, Isso é um professora? riacho. Ana, você já Então, leu pra Nathalie, caraca. vai, Nathalie. Agora, se a paz voltou às noites da cidade, naquele lugar. No entanto, nunca ninguém mais chegou perto. Quem tentou, como aquele rapaz, o João Fonseca, filho de Safira, que é teimoso que só ele. Conta que os cajus e mangabas que dão ali são os mais bonitos da serra, os mais doces. É para ler o último também? Deixa eu ler, tia, deixa eu ler. Vai então, Davi, lê uma vez. Só que tudo fica lá mesmo, apodrecendo.
porque ninguém tem gosto nem coragem de apanhar. Quando alguém mais afoito vai, como esse filho de Safira, não consegue O que trazer significa alguém feito? Valente e corajoso. O que significa uma pessoa afoita? valente e corajoso. Exatamente. Então, quando alguém mais afoito, alguém mais corajoso, alguém mais valente, pode continuar. Não consegue trazer nada. As árvores em volta estão carregadas de caixas pretas de marimbondos e abelhas, e faz uma ventania danada no local. Muito bem. E aí, pessoal, alguém já tinha lido esse conto? Alguém já Não. conhecia o conto da Teresa Bicuda? Não. Não? E aí, o que vocês acharam do conto, da personagem? Muito legal. Isso aí é legal, uma história legalzinha. Eu gostei da história. Eu Oi? gosto de história assim, tia. Eu gosto de história Então, assim. que gosta desse tipo de história? Ah, né? Entretenimento. É, né? Então, a primeira pergunta tá: quem é o protagonista ou a protagonista desse conto popular? Tereza Bicuda. Teresa Bicuda. Tereza Certo, Bicuda. muito bem. Teresa Bicuda, que é a personagem Tipo, Principal. principal. Tia, calma aí rapidinho que eu vou pegar meu lápis aqui. Coloque o nome e o sobrenome dela com letra maiúscula, tá? Teresa Bicuda. Não sei quanto dá. De caguato mesmo. Não é assim não, caguato mesmo. Davi e sua torrada. Vamos citar alguns dos personagens secundários dessa história. O que são personagens secundários, pessoal? personagem que Vem participaram. depois É do o principal? Personagem que vem depois mais do ou menos. Personagens que participaram. Ó, o protagonista é o personagem principal, que no caso desse conto é a Teresa Bicuda. Os personagens secundários são aqueles que fazem parte da história, né? Ajudam na construção do enredo, porém eles não são os personagens mais importantes, mas eles ajudam no enredo da história. Então, aí, retirando Teresa Bicuda, que é a personagem principal, quais são os personagens secundários que também foram citados na história? Mané Coveiro, Mané, Coveiro, Mané Coveiro, mais quem? João Fonseca. João Fonseca, Mané Coveiro, João Fonseca. Isso. O padre Mas- conta. E mais? O O povo. padre conta também. padre, Mané Cocoiô, Coveiro. Como quem? cocoiô. Olha, a gente não precisa colocar todos, tá? Mas então vamos colocar aqui os que vocês já Nathalie, falaram. desliga o Não microfone, precisa por ser nessa favor. hora. Mané João Coveiro. Fonseca, mas Mané Coveiro Mané e o Co- padre. o padre. Aí vocês podem colocar etc. Não, acho que é só isso, sim, tia. Não tem também Safira. Camille, Mas dá aí, licença. Camille, Oi. dá licença um minutinho. Bom dia. Bom dia. bom dia. Bom dia, tia Deise. Bom dia, Bom dia, tia professoras. Deise. Bom dia, meus amores, meus alunos. Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer a presença de vocês, da família, parceira e da professora, que esse sacrifício vai valer a pena, tá? Para a gente não precisar estudar em janeiro, tá bom? Tá Fiquem, bom. fiquem com Deus
Boa aula para vocês, tá bom? Obrigada. Tá, muita Obrigada. saúde para todos. Beijinho da tia Cris. Tá Tá? bom, tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Ah, Tchau. Então, voltando. Ô tia, eu botei João Fonseca, Então, citamos aí. Ilha, Mané Coveiro, Padre e etc. Certo. Certo, certo. E Então, eu agora botei vamos para C. Escreva algumas das palavras utilizadas pelo narrador para caracterizar o protagonista. Nós Maldita. sabemos que Teresa Bicuda não era uma boa pessoa. Então, quais são os adjetivos que o narrador utiliza para descrever essa personagem? Maldita, calma aí. Mais o quê? Má. Ele diz que ela é má. maldita, Mais o quê? Tinha. Maltratava. É, Maldita. a Teresa Bicuda era uma mulher muito ruim. Ela tinha Tem coração. grande. Um poço de maldade. Ruim. Má. maldita, Um poço de Fazia maldade. Poço de maldades. Ele usa dessas. Isso, ele usa a Maldita expressão conta? poço de maldades. tia, Criatura. maldita, Ele fala maldita lá? Deixa... tem maldita. Pecadora também. Muito ruim, ó. Teresa Bicuda, muito. É um poço de maldades. Pecadora. Mas ela era uma, Acabei de falar. Ah, ela era uma mulher rica ou pobre, Rica. rica, Rica. hein, pessoal? rica. Rica, né? Teresa era Lá no rica. texto é dito É bo- que ela era uma tá. mulher rica. Então, rica Só vocês no podem terror. colocar também, que é uma característica. Botou mesmo assim na história. Enterrava os ricos no chão santo, os pobres do lado de fora, e só não enterrou ela do lado de dentro, porque ela tinha pecado muitas coisas e maltratava as pessoas. Exatamente, porque ela era ruim, pecadora. Ela nem entrava na igreja, né? Como que ela poderia ser enterrada Das do lado 3 de dentro? igrejas da cidade, Isso. Então, mesmo ela sendo rica, ela não foi enterrada dentro da igreja, tá? Então, vocês podem colocar aí rica, má, pecadora, ruim. maldita. Onde que está escrito maldita, pessoal? Ainda não encontrei aqui. Não encontrei maldita aqui. Mas tem, eu me lembro. Coloquem ruim. Ruim eu já vi. É porque o texto é grande, né? 4 páginas. Vamos lá, vamos para o número 2. Aqui, tia, achei. Será que era Além isso dos que personagens, queria? o Tia, narrador... tá assim, ó. Será que era isso que queria aquela Pode maldita? Ah, sim, sim. Então vamos para o 2. Além dos personagens, o narrador também faz parte das narrativas. Em que pessoa do discurso essa história está sendo narrada? Está sendo narrada na primeira pessoa do discurso ou na terceira? Quem lembra o que eu falei sobre o narrador lá no início, antes da leitura? Eu falei que geralmente o narrador é o quê? Nesse tipo de texto? Observador. Observador, muito bem, Josias. Se o narrador é observador, significa que a narrativa ela é em primeira ou terceira? Terceira? Terceira. Terceira pessoa, tá? Sempre que o narrador é observador, a narrativa é em terceira pessoa. O que é isso, professora? Vocês vão reparar que os verbos, os pronomes encontram-se na terceira pessoa. O narrador ele não está participando, e sim contando os fatos de fora, falando sobre os personagens,
sobre o lugar, sobre os acontecimentos, mas ele em momento nenhum se inclui na história, tá? Então, aí na letra A, terceira pessoa. E automaticamente já respondemos a pergunta da letra B. Qual é o tipo de narrador dessa história? Observador? Observador. Eu tio, só fui tomar ali Isso. o meu copo de leite que minha mãe me deu agora que eu tava com fome. Aí nisso que você falou a pergunta, eu vou ter correndo para apertar o botão de ligar o microfone, por causa que ninguém respondeu. Então, letra A é terceira pessoa e letra B nós já respondemos também, né? Ao falar aí da terceira pessoa. Na letra B, o tipo de narrador é observador. Posso passar para a letra C? Pode. Durante o texto, o narrador faz interrupções para dialogar com o leitor, com a gente, né? Identifique e escreva um dos trechos em que isso ocorre. Vocês vão voltar lá no texto e vão perceber alguns trechos que parece que o narrador está conversando conosco, com o leitor. Que trechos são esses? Vamos ver se vocês acham aí. Essa aqui, tia. Será que era isso que queria aquela maldita que não deixava ninguém dormir em paz? Aqui, ó, tem esse aqui também, ó. Ninguém se lembrou. E mesmo que tivesse se lembrado, não teria falado porque ninguém gostava dela e não ia de jeito nenhum se dar o trabalho de pensar em atender esse último pedido. Ia. Sim, tem um trecho lá no início, olha. O que sei é de ouvir contar. Mas o João Fonseca dali da Venda sabe quem é? Quando o narrador faz essa pergunta, sabe quem é? O filho de Safira? É como se ele estivesse conversando conosco, com o leitor, tá? Sim, verdade. Tem um outro trecho também que ele diz assim: Mané Coveiro tinha um medo danado de uma coisa, mas era de uma coisa só, e não tinha nada a ver com defunto nem alma penada. Mas isso já é outro caso, que se vocês quiserem, conto depois. Olha, esse trecho aí é perfeito, que quando ele diz assim, mas isso já é outro caso, que se vocês quiserem, vocês quem? Nós, os Vocês, nós leitores, leitores. tá? Conto depois. Então, vocês podem utilizar esse trecho. Quando vocês forem reescrever o trecho, qual o sinal de pontuação que nós temos que utilizar? Aspas. As aspas, né? Porque nós estamos Tia, você reescrevendo ainda tá na um letra C? trecho de um texto. Letra C. Então, vocês podem utilizar esse trecho aí que fala: Mané Coveiro tinha um medo danado de uma coisa. Deixa eu ver onde está essa parte aqui. Ver quem acha aí primeiro, pode falar. Acho que eu achei, tia. Achou? Quem achou aí essa parte? Só para eu Eu acho que tá indicar na onde página está. 74, terceiro parágrafo. Isso. Então, pessoal, ó, vocês podem utilizar esse trecho que está Aqui. na página 74, no terceiro parágrafo. Depois Tia, vou de botar no minto, chat. depois da palavra minto, começa o trecho. Mané Coveiro. Tá, Mané Coveiro tinha um medo danado de uma coisa. Pode colocar lá. E aí vocês coloquem entre aspas.
Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem o número 3 e o número 4. Não vou perguntar agora, não. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês responderem o número 3 e o número 4. Medo de quê, Enquanto tia? vocês fazem, vou aqui já pegar o meu carregador, que daqui a pouco minha bateria tá avisando. Tá? Vou desligar a câmera aqui um minutinho enquanto vocês fazem. E já vou providenciar meu carregador, que está em 32. Quando chega em 20, já avisa que a bateria vai para o beleléu. Então, ó, podem lendo aí o número 3 e o 4. Daqui a pouquinho eu vou perguntar o que vocês responderam. E copiando o outro também, né, pessoal? O trecho aí que é para copiar, que o colega ficou de colocar no chat. Tô escrevendo. Tá. Tia, eu vou ficar com o microfone ligado, mas se você escutar barulho de moto, é que na rua ela fica atrás da feira. Então, o povo bota os carros aqui. Então, tem muito carro movimentado aqui na rua hoje. Aí, tem cachorro. Ah, entendi. Tô ouvindo um cachorrinho latir. Tia, não é só um, não, tia. É 3. São vários. Alguém já conseguiu fazer alguma? Alguém já conseguiu fazer, pessoal? O número 3. O número 3, logo que foi a Ana Clara que iniciou a leitura, não foi? Aliás, Se eu não me engano, eu acho que foi. na verdade, eu iniciei, depois pedi para a Ana Clara continuar. Logo que eu iniciei a leitura, eu falei sobre a questão do tempo e do espaço num conto popular. Vamos ver quem lembra, né, o que eu falei, para poder responder esse número 3. Tia, já botei no chat. Obrigada, Pedro. Nada. A minha cachorra tá aqui do lado. De vez em quando ela fica olhando assim pra mim. Será que ela pensa, essa mulher tá falando sozinha? Olhando. Tia, minha cachorra até falou, tia. Eu tava... É, Josias? Aham. Tava eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Aí a gente foi tomar café da tarde. Aí tava tomando. Aí meu pai acostumou ela de dar comida pra ela. Comida que não pode. Aí, toda hora que alguém senta na ponta, ela fica pedindo a pessoa que tá na ponta comida. Aí tá. Ah, a minha também pede. Aí, Aqui também o pessoal joga. Pessoal não, eu também jogo, pra falar a verdade. Eu acostumei mal. Eu também jogo um pedacinho de alguma coisinha pra ela. aí a minha salsicha, tia. Aí ela fica em pezinho. Aí fica assim, ó, arranhando o joelho das pessoas. Aí, meu pai falou assim, eu não vou te dar mais comida não, Malu.
Ela falou, ué? Aí que ela fez assim, ó. Ué. Caraca, tia, a gente começou a rir. Tia. Até a cachorra tá falando pra pedir comida. São espertos. E aí, São quem mesmo, conseguiu? tia. Tô na número 3. Ah, então tá. Vocês estavam copiando a C, né? Aham. Eu posso fazer um negócio rápido? Fazer mais torrada, né, Davi? Eu sei. Não, Tá não com é nem fome. isso. Peraí. Tia Camille, Oi. você pode pedir para Pedro para copiar de novo lá para mim, porque eu saí sem querer, aí apago do chat. B de qual número? A C do número 2, por favor. A C foi quem que colocou? Foi Pedro? Sim. É, Ô, tia, Oi. Aí, hoje, tia, hoje a aula vai ter que horas? Ana obrigada. Clara, já coloquei lá. Hoje a aula vai ter que horas, tia? Letra C, número 2. Eu tô sem o calendário. 11h40, Então, acho que vai Pedro. até. Não, no caso a minha, eu acho que é até 9h40, né? Peraí, ô tia, tá com o calendário aqui aberto. Eu não entendi, tia, porque A minha é até 9h40. que João tirou a foto do calendário pra mim, me mandou. Aí tava 2 temas de português Ô, e 9h40. Aí tava E lá embaixo, história, inglês e tia, eu tô vermelho. saindo toda hora. Minha Aí eu não internet tá entendi. caindo. Aí eu tô saindo toda hora e tá saindo do chat. Aí eu não entendi porque tava história, inglês e vermelho. Ô, tia, eu posso falar minha resposta da número 3? Eu também já botei, tia. A Isso minha ficou aqui, já. assim. Pedro. Pedro. Aqui, ó. Eu botei assim, tia. Então, vamos Valeu. lá. Olha só, É deixa eu poss- ler a pergunta primeiro. É possível identificar quando os acontecimentos ocorreram? Explique. Eu botei assim, tia. Não, pois o estilo de história não se fala o momento exato. Ô, professora, Ô, posso tia, falar Por minha aí, resposta? vamos só arrumar a resposta, ô, tia, tá? eu botei assim. Tá certo, Josias. A gente só vai dar uma arrumada na sua resposta. Tá. Fala, fala, Pedro. Eu botei assim, não. Pois no início do texto, no início do texto, está escrito, pois Teresa viveu muito tempo atrás, num tempo bem antigo, e não dá para saber o tempo precisamente. Perfeito, isso aí. Então, pessoal, quem colocou sim, tá errado. É possível identificar quando os acontecimentos ocorreram? Não. Primeiro, porque é uma marca do conto popular, né? Nós não sabemos o espaço e nem o tempo exatos Ele só em que a conta a história história ocorreu, mesmo, se não passa. conta o Mas tempo. aí eu gostei porque Pedro, na explicação, ele já usou um exemplo do texto, tá? Então é não. Vocês podem colocar, pois o narrador usa expressões como viveu muito tempo atrás, num tempo bem antigo. Num tempo bem antigo, quando? Ele não diz quando exatamente. Viveu muito tempo atrás. Muito tempo atrás, quando? Então, são expressões indefinidas, indeterminadas, que vocês podem colocar para explicar, né? Para justificar o não. Então, vou colocar lá no
chat, mais ou menos, o que vocês podem escrever no número 3. Então tá certo? Tipo, eu coloquei. Quem falou agora? Porque eu tô no chat, eu não vi. Eu, Pedro. Tá certo. Ô, tia, Josias, que eu eu falei só modifiquei tá um pouco. arrumada. Calma aí, tia, eu tô modificando. Só um Pronto. minutinho, pessoal. Que eu tô no chat, eu não consigo ver quem tá falando. Tia, eu Não, tô pois o com... narrador usa expressões. Ai. Como? Tia, sua aula vai acabar que horas? 9h40, mas eu vou confirmar, pessoal, para ver se eu tô certa. É, tia, calma aí, deixa eu ver um negócio. Tá certo assim, amiga. Só termina 9h40. Tô. Obrigada. Ô, tia, eu posso falar o meu? Pode. Eu botei assim, não. O início eu deixei igual. Aí no final que eu mudei mais. Eu botei assim, não. Hoje o estilo de história não se fala aonde ocorre ou qual tempo ocorre a história. Isso. Tá certo. Professor, eu posso falar a minha? Ô, tia, aqui passa tanto Pode. carro aqui atrás da feira que parece que tá tendo uma guerra. Parece que tá passando uns cinco trator, sei lá, um avião. Muito barulho. Josias, agora me explica. Desde quando guerra que Olha existe só, eu um vou repetir. trator? Sei lá. Pessoal, eu enviei novamente a resposta porque eu esqueci de colocar as aspas antes das reticências, tá? Então, por isso que eu enviei de novo. Então, podemos passar para 77? Sim. Por mim, sim. A número 4 eu pedi para vocês responderem também. Alguém Ana Clara, pra conseguiu que fazer ou ainda isso? não? Eu não consegui fazer Alguém já o quatro, não, conseguiu mas fazer o eu número consegui fazer. 4? Eu vou fazer agora, tia. Também. Olha, número 4 tem a ver com o que nós falamos no 3, né? Agora é com a questão Acho que não, de né, onde se tia? passam os acontecimentos. Essa resposta eu acho que é Acho que não. não. Eu falei sobre o espaço e Eu sobre o sei, eu tempo, tô logo no falando. início da leitura. Eu tô falando que a resposta é não. Pois não é a mesma coisa de daqui. Da Ô, tia, 3. não A única respondi coisa que não. dá Não, pra mas entender. agora não Nem é a assim, eu resposta de botei sim ou assim, não. numa época muito antiga. Eu botei isso. Olha só, no número 4, a pergunta é: onde se passam os acontecimentos do conto? Relembrando, eu falei no início que tanto o tempo quanto o espaço, o local, eles não são bem definidos num conto popular. Reparem que aí, nesse conto, diz que aconteceu numa cidade provavelmente pequena e perto de uma serra, mas não diz exatamente o lugar, tá? Então, tanto o tempo quanto o espaço indeterminados é uma característica do conto popular. Vocês vão dizer aí que não é possível afirmar com precisão, com certeza, onde a história se passa, mas que se passa numa cidade qualquer que a gente não sabe, perto de uma serra, tá? Essas são as informações que nós temos, que não são informações precisas a respeito do lugar. Então, elaborem aí a resposta, depois
Me falem como que ficou. Aqui, eu juntei a minha resposta com a sua. Eu botei numa época muito antiga, numa cidade perto da serra. Você não precisa falar da época agora, não, no número 4. Porque aí tá perguntando onde, ou seja, o lugar em que se passa. Sobre o Aqui. tempo, foi perguntado no número 3. Então, nessa você não precisa falar sobre a época. Entendi. Você vai dizer que não é possível afirmar com precisão, ou então com certeza, onde se passa a história, mas que é possível saber apenas que se trata de um lugar perto da serra, uma cidade perto da serra. Entendi. Professora, o meu ficou assim. Não é possível afirmar onde acontece. Só sabemos que fica em uma cidade perto de uma serra. Isso, certo. Número 5, muito fácil, hein, pessoal? Vamos ver quem já respondeu. Mesmo quem não respondeu vai conseguir saber. De acordo com o narrador, Teresa Bicuda tinha um ponto fraco. Qual era o ponto fraco da personagem? Subir na serra e ficar por Ela lá? gostava. Subir na serra e ficar por lá. Subir na serra e ficar por lá. Ela tinha um amor pela serra, não é isso? Ela adorava subir a serra e ficar por lá. Tem até uma parte do texto em que diz assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. E Deus sabe onde. Isso. Olha, às vezes ficava dias lá em cima. Sabe Deus onde, né? A parte em que o narrador se refere à serra. Então, o ponto fraco de Teresa Bicuda era o seu amor pela serra. Ela adorava a serra. Número 6 também é bem fácil. Número 6. Apesar das maldades da personagem, ela fazia uma coisa boa. Qual era a única atitude boa de Teresa? Voltava carregada de cajus e mangabás. E essa era a única Mangabas. coisa boa que Teresa fazia na vida. Dava as frutas, cada uma mais bonita que a outra, maduras, sumarentas, dotíssimas para quem encontrasse no seu caminho aquele dia. Tá certo, Pedro. Se você quiser, pode ser mais objetivo, tá? Colocar a resposta menor. Então, pessoal, apesar dela ser uma personagem ruim, maldosa, pecadora, ela fazia algo de bom. Ela tinha uma atitude boa, que era dar as frutas, né? Ela tá até dando aqui, ó. Ela doava as frutas para qualquer pessoa que ela encontrasse em seu caminho, tá? Que nem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Do texto. Isso. Então, número tia. 6, vocês podem colocar. Oi. Aqui não tem pé de mangaba, não? Que o povo não conhece mangaba. Só eu conheço. Eu nunca comi, para falar a verdade. Só eu que comi nessa sala, mangaba. Sim. Eu nunca ouvi falar. Eu também só comi lá no... Então, vocês podem colocar. Nunca ouvi, nunca comi. Vocês podem colocar, pessoal, a resposta de Pedro está correta, tá? Mas como aí só tem uma linhazinha, quem quiser pode ser mais objetivo, escrevendo que ela doava frutas para quem cruzasse o seu caminho. Agora, no número 7, vem uma pergunta
que inclusive nós já comentamos aqui sobre isso. No número 7, o narrador afirma que naquele tempo havia o costume de enterrar as pessoas ricas no chão santo, ou seja, dentro da igreja. Letra A. Apesar de ser rica, Teresa não foi enterrada na igreja. Qual foi o local escolhido pelo padre para enterrá-la? Do lado de fora, fora em da frente à igreja, em um lugar bem afastado. Isso aí. Isso aí. Do lado de fora da igreja, num local bem afastado. Ele diz ainda que nesse local afastado só se enterravam os criminosos, né? Bandidos Reconhecidos. reconhecidos. Isso. Então lá que ela foi enterrada. Ô tia, você percebeu que a... Qual é o nome dela? Ah, Teresa Bicuda. Ela Teresa tem duas Bicuda. bocas. Ela tem o quê? Parece que ela tem duas bocas. A É parte verdade. do queixo Não e a reparei, boca não. dela. E é mesmo, Josias? Vou olhar aqui. Não reparei. Pior que é mesmo. A casa da dobrinha do queixo parece que tem duas bocas. É. O queixo parece uma boca, né? Sim. Vamos lá, então. Quem já escreveu a letra A? Eu. Pedro. Então, vamos para B. Por que o padre não quis enterrar a personagem no chão santo? Porque já, Por que ela ele não já, quis enterrar a Teresa dentro da igreja? porque ela já havia pecado várias vezes e maltratava as pessoas. Certo. Mas alguém colocou com outras palavras? Tendo a resposta com o mesmo sentido da de Pedro, mas com outras palavras? Então, pessoal, por que o padre não quis enterrar a personagem no Professora. chão santo da igreja? Porque ela não Fala, tinha um Nath. coração bom. Porque ela não Porque tinha um ela coração não bom. tinha, né? Sim. Porque ela não tinha um coração bom, é isso? Sim. Isso. Vocês Eu já podem respondi colocar aqui. também porque ela era má, pecadora, né? Eu coloquei isso porque ela era pecadora e uma pessoa ruim. Isso, ela era má, ela era pecadora. E também porque ela nem frequentava a igreja, né? Como é que ela poderia ser enterrada dentro da igreja se ela além não de frequentava má, a igreja. pecadora, ela nem ia à igreja? Tia, eu Exatamente. botei assim porque ela não tinha um coração bom e porque ela não era uma pecadora, porque ela era uma pecadora má. Ô tia, eu já respondi assim. Não precisa Certo? colocar pecadora má, porque Porque é a é a mesma mesma coisa que coisa, você tá? perguntando. Pecadora? Má? Ou você coloca má ou você coloca pecadora. A não Má. ser que você reescreva e coloque assim, porque ela era muito má, vírgula, pecadora. Eu já botei assim. Quem já escreveu, pode até Porque adiantar para ser ela- antes mesmo de eu ler. Já Já fiz. botei Porque ela também é fácil, era fácil. a cena. ela é uma tia, porque ela era uma pecadora má ou não? Porque ela é uma má? Não é pecadora má, é má ou pecadora, é uma coisa ou outra. Pecador e má A não ser que você E coloque ela era vírgula. má. Ela era má, vírgula, pecadora, uma pessoa que não tinha bom coração. Tia, pode ser, tipo, ela tinha uma consciência má? Ah, não precisa colocar consciência má. Ela não tinha boas atitudes, apesar que, mesmo ela sendo ruim, né? Ela tinha uma atitude boa, que foi citada aí numa questão anterior.
Todas as frutas que ela pegava, né? Ela dava para as pessoas. Então, assim, a gente pode dizer que ela era pecadora, que ela não frequentava a igreja. Por isso o padre não quis enterrá-la do lado de dentro. E a letra C, bem fácil. Onde Teresa queria ser enterrada? Na serra. Onde ela ia. Duas palavrinhas vocês respondem. Na terra. Na serra. Na serra. Isso aí. NA espaço Bem, SRR. bem, 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 bem. E eu botei assim, porque. Não, na serra onde ela ia. Mas é só botar serra. Na serra. Por que não? Não tem esse porquê não. Não, não botei porque Onde não, Teresa botei queria na ser enterrada? serra. Na serra. Na serra onde ela ia. Ah, Eu confundi. sim. Ô tia, Ui. eu fui lá pra casa do meu. Calma aí que tá passando por um trator. Ô tia, eu já respondi a letra A da 8. Ah, tia. Eu também. Calma aí. Agora eu posso falar. Eu fui pra casa do meu amigo. É praticamente primo. Eu ficava reclamando por causa que era pouco tempo de recreio, que não sei o que lá. Ficava lá reclamando. Aí eu fui ver o tempo dele de recreio, tia. Eu me surpreendi. Eu achei que o meu recreio era pouco. O dele é só 10 minutos de recreio. Dá pra tomar café, não dá pra jogar ficar. Tia, posso responder a Isso da 8? aí. Vamos lá, deixa eu ler a pergunta. Número 8. Após Teresa Bicuda ser enterrada, alguns acontecimentos estranhos começam a ocorrer na cidade. Quais foram esses acontecimentos? Ventania pavorosa e gritos horríveis. Ela gritava quando o coveiro estava enterrando Fala, ela. Mas Kailane. Eu coloquei ventania pavorosa e gritos horríveis. eu botei isso e também ela gritava, Mané Coveiro. Exatamente. Então, pessoal, logo assim que ela foi enterrada, alguns acontecimentos Tia, estranhos quando a gente fala, o áudio pra começaram você a chega ocorrer na atrasado. cidade. Tem um trecho lá. Tá? Estranho. São muito calmo também. Então, quais Você foram responde esses depois, acontecimentos? tia. Repete para mim, Kailane. Hã? Repete para mim, Kailane. O que você escreveu? Calma aí, deixa eu voltar. Ventania pavorosa e gritos horríveis. Que acontecimentos estranhos eram esses? Kailane? Ventania pavorosa e gritos horríveis. Tinha outra parte aqui que eu tô lembrando. Ventania pavorosa. Que toda vez que o Gritaria no local onde a personagem foi enterrada. E toda vez quando o Mané Coveiro ia lá onde foi Então tem um enterrada trecho ela, lá que diz tudo isso. o caixão tava do lado de fora da cova. É verdade. Então, pessoal, isso toda vez aí. que ia lá, Os acontecimentos estranhos eram esses. Gritaria no local. Tia, eu posso botar... Ventania pavorosa, capaz de derrubar árvores, casas mal construídas. Eu botei também. Pode botar o caixão ventania. fora da cova. O caixão fora da cova. Sim. Que quando toda vez que o Mané Coveiro ia lá, ele toda hora tinha que enterrar de novo. Isso. Gritaria, ventania, gritaria. Sim. Letra B. Quem Tia, foi pode botar- a primeira pessoa a presenciar esses acontecimentos estranhos? Mané Coveiro? Quem foi a primeira pessoa?
Mané Coveiro. Isso. Mané Coveiro. Quem foi que chegou lá e se deparou com tudo isso? Com esses gritos, com a ventania pavorosa? Quem foi? Foi Mané Mané Coveiro. Coveiro. E também ela ficava gritando. Mané Coveiro. Mané Manel Coveiro, tire Gouveia. daqui. Isso aí. Então, Mané Coveiro. E aí, pessoal, quando ele presenciou essa cena, né, esses acontecimentos estranhos, da gritaria no local onde ela foi enterrada, a ventania que começou do nada, qual foi a reação dele? O que ele fez? Intrigado? Hã? Intrigado? Não, o que Mané Coveiro fez? Vou dar um tempinho aí para vocês acharem. Mané Coveiro matutou um pouco, mas fez o que não tinha percebido nada. Hã? Matutou. Não. Qual foi a reação desse personagem diante de tal acontecimento? Após presenciar esses acontecimentos estranhos, o que ele fez? Ele estava ali no local onde ela foi enterrada. O que ele fez? Pô, ele matutou um pouco, não? Não. Ninguém achou, pessoal? Ele saiu de perto, deu por encerrado seu dia de trabalho, né? Porque ele era coveiro, então ele saiu de perto, deu por encerrado seu dia de trabalho, fechou o cemitério e foi para casa. Foi isso que aconteceu. Então vocês podem colocar aí que ele fechou o cemitério, saiu de perto e foi para casa descansar a cabeça. Tia, eu botei assim, ele saiu de perto, vírgula, e fechou o cemitério. Hã? O que você colocou depois da vírgula? Ele saiu de perto, vírgula, e fechou o cemitério. Tira essa vírgula. Eu vou botar assim, ele saiu de perto, fechou o cemitério e saiu correndo pra casa. E foi para casa. Agora vamos para a página 78. Não vai dar tempo de corrigi-la toda, mas vamos ver o que a gente consegue. São 9h33. Vou corrigir só mais uma e aí vou fazer a chamada, tá? Tá. Número 9, página 78. Esses acontecimentos estranhos não deixavam ninguém da cidade dormir em paz. De que forma essa situação foi resolvida? Como é que eles Os homens resolveram essa corajosos da situação? cidade criaram um grupo e resolveu enterrar ela na serra. Isso aí, Pedro. Muito bem. Os homens mais corajosos da cidade resolveram formar um grupo e se dar o trabalho de atender ao desejo da defunta. Qual era o desejo da defunta? Ser enterrada na Ser serra. enterrada na serra. Ser enterrada na serra. Só assim o problema foi resolvido. Na verdade, essa ventania, gritaria, é porque ela estava enterrada num local onde ela não queria. Então, o que eles fizeram, né? Os homens mais corajosos se uniram, formaram um grupo e resolveram atender ao desejo da Teresa Bicuda, que era ser enterrada na serra. Tia, os jovens mais corajosos da cidade formaram um Os grupo. homens Os jovens
mais corajosos da cidade formaram um grupo e resolveram enterrar o caixão dela na serra? Uhum. Acho que dá pra gente fazer essa 10 também, porque a resposta é pequena, pessoal. Durante a semana escreve a personagem. Teve que ser. Número 10. Durante Durante os acontecimentos estranhos, a personagem teve que ser enterrada diversas vezes. Como ficou conhecido o local onde Teresa Bicuda foi enterrada pela última vez? A serra. Não. É o Como córrego que da ficou Teresa conhecido esse Bicuda. local? Córrego, muito bem, Isabela. Córrego da Teresa Bicuda. Córrego, 2 R's, acento agudo no O. Córrego de Teresa Bicuda. Pessoal, marquem aí, façam um X ou então um asterisco ao lado do número 10, para que na próxima aula eu saiba onde nós paramos. São 9h36, a aula termina 9h40. Depois da minha, vocês têm outra aula, né? Aham. Vou fazer a chamada então Outras aqui rápido. aulas. Outras duas. Vamos lá, me ajudem aí. Alexandra, tá aí? Tá. Presente. Alexandra.